Geeks! Hoje eu estou aqui para despertar o seu geek interior com a convidada Luísa Ortiz, que escreve para o Desperte Seu Geek Interior, nossa especialista em livros, e ela é uma autora publicada. Ai, que delícia! Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreve e aqui embaixo não esquece de deixar o seu like, isso ajuda bastante gente aqui no canal, que esse vídeo vai começar! Olá, Lu, obrigada por aceitar vir aqui no Bia Recebe. Hoje vamos falar de livros. Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. E é uma honra estar aqui conversando com vocês. Obrigada, Bia, pelo convite. Obrigada por estar vindo aqui no mês da Orgulho LGBT e a gente vai começar conversando sobre livros com essa temática. Você tem uma listinha aí que você já postou uma lista grande no Desperte Seu Geek Interior. Isso mesmo, a gente já tem um artigo postado no Desperte, então procurem lá que tá tudo mais detalhado com mais uma sinopse de cada uma das histórias que a gente está indicando. Mas eu acho que antes de falar das indicações, acho que é importante, né, nesse mês a gente falar da relevância, né, que tem essa representatividade na literatura. Porque eu não sei você, Bia, mas enquanto eu crescia e ia lendo, eu não via, assim, personagens, assim, abertamente LGBT. Se a gente for ver a história, lá no começo, assim, de 1889, a gente vê o livro de Dorian Gray, por exemplo, que tinha o personagem do Dorian, que é do Oscar Wilde, que é gay, ele é bi, daí tem outro personagem que é o Basil. Só que na época, quando eles faziam esses personagens, não era com a intenção de representatividade, né? Era mais uma intenção de chocar o leitor, ou de fazer uma coisa escandalosa, de fazer... Assim, era uma característica promíscua, vamos dizer. A gente lutou muito pra chegar nesse... Acho que nessa era, né, que a gente tá da literatura, que a gente vê personagens que já chegam e falam, sou gay, sou bi, que isso é muito legal, assim, principalmente pros jovens leitores, pros adolescentes que estão se descobrindo, né, na literatura. E agora eu acho que no mundo do entretenimento inteiro, essa parte de demonstrar o público LGBT é muito mais natural, né? Antes, aí você falou, era uma coisa chocante, era um personagem caricato, ou era... Por exemplo, eu amava Anne Rice, e os vampiros, eles são todos pães, eu acho, que seria... eu acho que são também. Eles são, tipo, não claro. tem uma coisa específica, eles se apaixonam pela pessoa. É uma forma natural que eu vi aquilo, mas são vampiros, são coisas que não existem. Estão meio longe, né, da realidade, literalmente. E eu acho que também, antigamente, tinha muitos autores, vamos citar aí, por exemplo, a J.K., né, de Harry Potter, que ela vinha e falava depois pra gente, olha, tal personagem é gay ou é bi ou alguma coisa assim. Mas nunca era uma coisa expressa na história. Então a gente sempre podia só deduzir, assim, ou tentar adivinhar. E eu acho que é muito legal, por exemplo, autores como Rick Riordan, né, de Percy Jackson. Apesar de ser uma literatura infanto-juvenil, ele já vem inserindo personagens que são LGBT desde o começo. Assim, e aqui é muito legal, porque a gente fica torcendo pelo personagem e a gente se identifica. E eu acho que isso é muito bonitinho, né? Porque as crianças e os jovens que estão crescendo lendo isso vão ter uma visão completamente diferente da visão que a gente tinha. Uma coisa muito mais aceita. E quais estão aí na sua lista? Aí um pouquinho da sua lista que tá lá no Desperte. Diz aí. O primeiro livro que está na minha listinha é Minha Querida Sputnik, do Murakami. Ele é um autor japonês, é um livro muito bonito. Esse livro do Murakami ele é muito interessante porque ele fala sobre uma jovem de 22 anos, que é a Samuri, quer dizer... Ai, meu Deus, Jesus. Santa Maria. Ele fala sobre uma jovem de 22 anos que ela está se descobrindo, né? Descobrindo a própria sexualidade. E ela se apaixona por uma mulher de 17 anos mais velha, que é casada, então tem toda aquela tensão, assim, de descoberta. É um livro muito interessante, muito sensível, porque ele fala muito, assim, da profundidade, né, que é você se descobrir e se apaixonar pela primeira vez, e você tá se apaixonando pela primeira vez, e é por uma mulher do 17 anos mais velha, do mesmo sexo. Então é muito bonitinho. Outros livros que eu coloquei na listinha do Desperte são os livros da Rainbow Rowell, que é uma autora americana, e eles são livros muito... Na verdade, esses livros que são LGBT delas derivaram de um outro livro que ela escreveu que se chama Fangirl, inclusive recomendo, é muito bom. Fala muito sobre fandom e sobre pessoas que escrevem fanfic, é muito bonitinho. Como ela viu que esses personagens LGBT, que é o Simon e o Bess, eles fizeram muito sucesso na internet, ela falou, vou escrever uma série só sobre eles. E daí ela começou a escrever, e são os livros que inclusive estão aqui na minha estante, que é o Carry On e o Wayward Son. E é muito legal porque mistura, assim, um romance LGBT entre adolescentes, mistura com fantasia. Na verdade, tem pessoas que falam que é meio que uma releitura, assim, de Harry Potter, porque é um universo bem, assim, mágico. É muito legal, sério, Bia, você vai gostar, você tem que ler.
E é muito bonitinho, acabou de sair o segundo livro, inclusive o Wayward Son, eu tô com ele ali, mas é a versão em inglês e é muito bonitinho. O outro livro é Aristóteles e Dante, do Sain, que é Aristóteles e Dante descobrem os segredos do universo. E é um livro, nossa, muito sensível, eu até chorei lendo, porque é muito bonito. É muito bonitinho. É um romance entre dois meninos, eles viram melhores amigos, eles moram na mesma vizinhança. E assim, acompanha desde assim de criança os primeiros pensamentos, né, do que é gostar de alguém. E é muito fofo, é muito sensível. Outro autor que tá na nossa listinha, inclusive é nacional. Nossa, sempre que eu tenho a chance, eu exalto esse menino, porque esse homem, ele é um escritor maravilhoso. É o Victor Martins, ele tem 2 livros, que também são tramitante, coloquei aqui em cima pra gente ver. Ele tem 2 livros que se chama 15 Dias. O primeiro, ele fala sobre todos os temas relevantes que você puder imaginar. Ele fala sobre romance LGBT, ele fala sobre gordofobia, ele fala sobre preconceito, sobre aceitação, sobre autoconhecimento. E é um livro muito bonitinho, ele é pequeno, mas é muito bonito. O outro livro é 1 Milhão de Finais Felizes, também do Victor Martins, e também é um romance gay. Ambos são romances gays. Inclusive, o Victor Martins, eu acho que ele tá para lançar um novo livro. Eu acho que é meio ilustrado, ele desenha também, ele é um artista maravilhoso. Lu, inclusive, você tá falando aí de escritores nacionais, que a gente também tem que, né? A gente tem mania de sempre ficar olhando para o gringo, valorizando o gringo, e a gente tem que valorizar o nosso trabalho. E você é uma escritora. Eu sou uma escritora nacional, estou incluída aí neste hall. Mas eu concordo com você, realmente os leitores sempre vão mais para os Estados Unidos, ou assim, para os escritores gringos, sendo que no Brasil tem muita coisa boa, nossa, tem muita gente talentosíssima que está lançando livros. E eu sou escritora, eu escrevo desde que eu era novinha, desde que eu me tento por gente, eu estava escrevendo alguma coisa, eu desenhava quadrinhos, a gente era muito engraçado. E você tem 2 livros já lançados, e o segundo acabou de lançar, né, semana passada. Eu acabei de lançar. O primeiro livro eu lancei em 2017, ele se chama As Crônicas de Cobre no Meio do Fogo. Ele é um livro de fantasia histórica. Ele se passa durante a Segunda Guerra Mundial, que é um tema que eu sempre gostei muito. Então, além de estudar um pouquinho, eu me aprofundei bastante no tema, né, dos jovens, né, na guerra, como é que era. E enfiei fantasia no meio. E ousada, né? Curiosa para ler. Mas esse meu segundo livro que eu publiquei agora, no dia 17, ele se chama A Sinfonia das Flores, é um livro de romance. Inclusive, eu tenho certeza que muita gente vai me xingar, porque quando eu falei que eu tava lançando o segundo livro, todo mundo tava, meu Deus, é o segundo livro das Crônicas de Cobre. Todo mundo hypado. Eu falei, não, gente, desculpa, não é o segundo livro das Crônicas de Cobre. Não é um livro de romance. É a minha tentativa aí de escrever romance, né? Eu acho que todo escritor precisa de um romancezinho clichê, né, pra chamar de seu, assim, tá na sua listinha lá. E a Sinfonia das Flores é isso pra mim, mas é uma história que eu tenho muito carinho por ela, eu tô escrevendo desde 2014. Então, agora você já pode se dedicar para a sequência, entendeu? Desse primeiro livro que todo mundo... Eu sou suspeita, porque eu adoro uma fantasia, assumo. Não, eu percebi, eu vi todos os seus vídeos da playlist de livros do YouTube, e eu falei, gente, a menina já dá pra ver de cara que você gosta de uma fantasia. Adorei. Nesse mesmo dia 17 que eu tô lançando o segundo livro, eu também tô lançando uma segunda edição das Crônicas de Cobre. É uma edição ilustrada dessa vez. Tá muito bonitinho. É uma versão ilustrada com as ilustrações feitas por mim e pela minha mãe. Minha mãe, que é uma artista super fodona, tenho muito orgulho dela, e ela me ajudou a fazer as ilustrações. E também tem ilustrações na Sinfonia das Flores, tá muito bonitinho. Então, gente, vai ter links aqui na descrição com os livros dela. Vejam aí. Livros anteriores aí de orgulho LGBT. E aí, eu queria, Lu, que você desse dica, porque com certeza tem muita gente que quer ser escritora, que quer escrever, que quer se publicar. Por onde eles começam? Como que você fez para ser publicada? Qual a experiência que você teve? Como é que é escrever um livro? Porque eu acho que uma coisa é você escrever um conto, alguma coisa menor que você consegue escrever ali em pouquíssimas páginas, do que você escrever um livro, uma história enorme. Adentrei num território desconhecido, né, quando eu comecei a escrever, porque apesar de ler muito, eu não tinha nenhum exemplo, assim, não conhecia ninguém que tinha publicado livro, não tinha ninguém na minha família, nenhum amigo próximo.
Então, eu simplesmente escrevia, via, era a minha válvula de escape. Terminei de escrever esse livro no último ano de faculdade, assim, então todo mundo fala, nossa, você é louco, né? Como é que você escreveu um livro no último ano de faculdade? Mas é que escrever pra mim sempre foi, assim, a minha válvula de escape. Então, tô nervosa, tô triste, não sei o quê, vou escrever. Então, eu nunca tive, assim, esse problema que eu acho que talvez muitas pessoas tenham, e eu vejo, assim, relatos, que é você ter a dificuldade de ter uma inspiração de sentar e escrever. Então, acho que nesse sentido eu fui muito privilegiada. Eu terminei de escrever, na verdade, para participar do Prêmio Kindle de Literatura, eu acho que foi em 2017, para inscrever o meu e-book. Daí eu publiquei através da Amazon e publiquei através de uma editora. Isso através de muitos e-mails enviados, muitas propostas e muitas negociações, assim. Tive até que bastante resposta. Então, uma coisa que eu aconselho às pessoas que estão começando agora, assim que você terminar seu livro e você achar que ele está num estágio bonitinho, uma edição legal, uma revisão assim, sem muitos erros, comece a enviar para os e-mails de editoras. Procura uma editora que você gosta muito, procura uma editora que você respeita, pega o e-mail e envia a proposta. E vai fazendo, que eu prometo para você que apesar de você ganhar muito não, os sims vão chegar em algum momento. E foi o que aconteceu comigo. Um belo dia eu tava mexendo no computador e uma editora me respondeu. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Eu fiquei chocada. Fiquei muito feliz, até dei um berro, assim. Falei, meu Deus, uma editora me respondeu. E logo essa primeira editora, eu já fechei contrato com eles e publiquei, que era a editora Buriti. Que é outra dica que eu dou também para os jovens escritores, é você pesquisar bastante a editora antes de você se comprometer, porque infelizmente tem muitas pessoas que têm experiências ruins com editoras, apesar de você ficar assim deslumbrado no primeiro momento, né? De, nossa, vou publicar um livro através de uma editora, eu acho que, assim, é o seu trabalho, né? Você tem que ter um cuidado, você tem que tratar o seu livro como se você tá entregando seu filho para outra pessoa cuidar. Praticamente isso. Então, daí eu acabei não tendo uma experiência muito legal com a editora e falei, quer saber? Eu vou publicar meu livro independentemente. Foi uma epifania que eu tive. Eu falei, gente, eu não preciso... Foi engraçado, foi assim, um negócio maravilhoso. A gente quer saber, eu vou procurar uma forma de publicar meu livro eu mesma. Eu vou ser a revisora, eu vou ser a editora, eu vou fazer a capa, eu vou fazer a divulgação, eu vou fazer tudo. Só que assim, gente, é um trabalho enorme e não é uma coisa que talvez seja tão eficaz quanto seria se você fizesse através de uma editora. Não tô tirando o prestígio realmente das editoras, porque as editoras são uma mão na roda e é incrível, né, você publicar essa história através de uma editora conceituada. E, né, a Amazon, não sei, poucas pessoas sabem, mas a Amazon tem uma plataforma que se chama KDP Amazon. Inclusive, acho que a gente vai deixar o link aí para vocês procurarem. Ela tem uma plataforma que é de autopublicação, é publicação independente. Então, tem um passo a passo direitinho falando como você tem que deixar o manuscrito do seu livro, quais são, assim, as diretrizes de fonte, de paginação, de margem, de todas essas coisas. Então, tudo que você precisa saber tá lá. E eu fui descobrir isso buscando mesmo, porque eu nunca vejo muita divulgação. Quando eu descobri essa plataforma, eu falei, gente, foi feito pra mim. Nesse momento. Falar disso mesmo. Então, as pessoas perguntam mesmo como eu publiquei e tipo, acham que é super difícil. Realmente é um trabalho um pouco excessivo, porque vai cair tudo nas nossas costas, você vai ter que fazer a edição e tem essa coisa. Como você deixa o seu manuscrito que você escreveu lá no KDP, eles só revisam, assim, tipo, de bater o olho para ver se o conteúdo é publicável e publicam. Então, se tiver, por exemplo, algum erro de digitação ou algum erro de paginação, o seu livro vai sair com erro. E você, esses dois temas que você fez, esses dois livros, como veio a ideia? Simplesmente surgiu na sua cabeça e você falou, já tem um livro inteiro na cabeça, olha, mágica, Harry Potter. Ou foi uma coisa que foi sendo construída aí? Nossa, Bia, você vai dar risada de mim agora, mas eu vou falar, porque quem é meu amigo sabe que eu sou uma pessoa assim, que tem os sonhos mais loucos do mundo. Todo dia eu acordo de manhã e falo, eu sonhei com um negócio muito bizarro. E daí você também. Eu sou muito assim. É tipo, minha vida. Inclusive, os meus amigos repostaram um desses tweets aí da vida. Aí o pessoal falando, eu sou aquela pessoa que sonhei, sei lá, com o Obama na montanha-russa, no mundo de dinossauros, com os Teletubbies. Eu falei, caraca, sou eu! Eu sou assim. Com Teletubbies, ai meu Deus. Enfim, eu sempre tive esses sonhos muito loucos. Belo dia aí, acordei e falei pra minha irmã, nossa, eu tive um sonho muito louco. Sonhei que eu era um menino e eu morava num circo, só que tava acontecendo a Segunda Guerra, e ao fundo, acredite ou não, tava tocando uma música do My Chemical Romance. Tipo,
tipo, uma coisa bem aleatória. Só que não sei se você também tem isso com seus sonhos loucos, às vezes fica uma sensação, assim, de atmosfera, de cenário, que você não consegue tirar da sua cabeça. Daí eu falei, eu consigo escrever alguma coisa em cima disso. E eu comecei a escrever, simplesmente sentei e comecei a escrever que eu era um menino no circo, e eu era um menino que sofria bullying do meu primo, eu era um menino que tinha um problema não muito bom, assim, um relacionamento não muito bom com os pais, e comecei a escrever. Só que daí eu fui inserindo, né, todo o cenário da Segunda Guerra, e fui pesquisando, assisti muitos filmes, nossa, eu sou uma pessoa assim, se tem Segunda Guerra no meio, eu tô assistindo, eu acho muito legal o documentário. Já esse segundo livro, de romance, não foi sonho, eu simplesmente acho que de tanto aí consumir livros, exatamente, de tanto ler muitos livros, de tanto assistir filmes assim de romance, eu falei, eu quero escrever um romancinho cativante, assim, bonitinho. E eu tive a ideia, na verdade, de muitas experiências que eu já vivi, assim, então, quem conhece sabe, assim, que tem muitos detalhes ali que eu coloquei de mim mesma. Inclusive, a personagem principal desse livro estuda direito, então eu coloquei um pouco também da minha experiência durante a faculdade, durante a dificuldade, né, de você arranjar um estágio, de você estar no mercado de trabalho. E coloquei isso, assim, mas não foi uma coisa tão mágica e tão, assim, misteriosa quanto foi o primeiro livro. Não foi tão diferente. Lu, muito obrigada por você ter aceitado aqui para trocar essa ideia com a gente. A gente vai continuar aí amando seus posts no Desperte Seu Geek Interior. Sabemos que temos muitos livros ainda para você escrever sobre. Tem, nossa, gente, se deixar eu vou ficar falando igual uma matraca. Obrigada a você, Bia, por me convidar. Eu me sinto muito honrada de estar aqui no seu canal maravilhoso, gente. Vejam todos os vídeos dela, porque vale muito a pena, principalmente os vídeos de livros. As redes sociais da Lu vão estar aqui, vão ter link também aqui na descrição das redes sociais dela. Eu também estou no Facebook, no Instagram e no TikTok com Bianca Contursi e no Twitter com Bia Contursi. Beijo.